Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos hoje ver alguns pontos desse trecho da carta aos Gálatas, que são muito importantes. Vocês lembram, em Atos dos Apóstolos, que quando São Paulo começou a pregar aos gentios, ele começou a ter uma divergência de pensamento com os apóstolos judeus. Segundo Paulo, não era necessário mais a circuncisão, que é a aliança feita com Abraão. Paulo achava que agora bastava o Espírito Santo, a circuncisão do coração. Isso gerou muita briga, discussão entre os apóstolos judeus mais tradicionais. E São Paulo foi para Jerusalém e se reuniu com todos os apóstolos no chamado Concílio de Jerusalém, no ano 40 e poucos. E ali, um pouco antes, Pedro, que é o chefe dos apóstolos, tinha tido uma visão, um pedido de Deus, uma visão de ir na casa de Cornélio. Então desceram um monte de animais que eram considerados impuros e pediu: coma. Ele: não, como ousas tu chamar de impuro o que eu purifiquei? Então São Pedro foi à casa de Cornélio e viu o Espírito Santo descer naquela família pagã. Então, na hora do concílio, o Papa Pedro disse: gente, eu vou contar o que aconteceu comigo. Realmente, o que São Paulo está dizendo é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Vamos abrir aos pagãos. E vamos deixar então que não precisa fazer circuncisão, desde que se abstenha das carnes imoladas aos ídolos, etc., sufocadas. É daí que vem a testemunha de Jeová não comer nada com sangue, né? Frango destroncado, a transfusão sanguínea, vem dessa frase aí, dessa passagem de Atos dos Apóstolos. Aqui agora, São Paulo está dizendo que estava em Antioquia com Pedro, Papa, e um monte de pagãos. Quando chegaram os discípulos de Tiago, judeuzão, porque mesmo que tenham decidido isso, sempre ficou uma tensão ainda entre os judeus, São Paulo, Barnabé. E olha que interessante, quando chegaram os discípulos de Tiago, lá em Antioquia, Pedro ficou com vergonha de estar no meio dos pagãos e começou a se afastar dos pagãos. Entende como é que é? Começou não sei, de repente você está com um monte de delinquente ali, que Deus mandou evangelizar, e de repente chega as pessoas de nome da cidade, e você começa a ficar meio afastado, para querer mostrar que não está ali no meio. Esse foi o comportamento de Pedro, Papa. E o que São Paulo fez? Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Pedro, diante de todos, ele fez questão de falar que é diante de todos: se tu que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Uai! Quem era o Papa? Pedro. Quem levou o sabão aí? Pedro. Mas ele não é Papa? Não deveria ser o contrário? Aqui entra o que eu tenho querido dizer desde quando cheguei. A autoridade da igreja é real. Por isso que Paulo perguntou para Pedro e os apóstolos se poderia continuar pregando o evangelho aos pagãos sem exigir circuncisão. Isso é fato. Existe uma hierarquia. Agora,
a hierarquia da igreja não é infalível, não está pronta. Não é porque eu fui ordenado padre que eu estou pronto como ser humano. Existe um processo de crescimento espiritual e humano. Como que os paroquianos devem lidar com o sacerdote? Respeitar quando ele usa a autoridade bem usada, principalmente nos sacramentos, ou para acabar com alguma discussãozinha, alguma tensão na paróquia. Mas quando o padre erra, qual deve ser a postura dos paroquianos? Chamar, rezar e chamar para uma conversa particular. Padre, isso não foi muito bom. Isso feriu fulano. Isso. Tudo bem. Pode ser que também o paroquiano esteja errado. Pode ser que o padre teria que falar daquele jeito. Mas de todo jeito, não se pode criar uma barreira de correção fraterna. Tudo bem que aqui com Pedro não foi tão fraterno, né? Mas o fato é que não é porque é bispo, padre, papa, que se sabe tudo. Infelizmente, nós temos visto na igreja muitos que usam a autoridade para abafar os leigos. Acha que sabe tudo. Sabe de arquitetura, sabe de engenharia, sabe de eletricidade, sabe de tudo. Bota pitaco em tudo. E, na verdade, existem leigos muito melhor do que eu nessas áreas, ou não? Claro, eu não estudei para isso. Eu posso até ter minhas opiniões, mas quando um leigo, um advogado fala de alguma ação, quando o engenheiro fala de alguma coisa, quando o arquiteto fala da estrutura, eu também tenho que respeitar a autoridade que vem de quem estuda, de quem é da área. Não pode ser um guruzinho que fala em todas as áreas, né? Que entende de tudo e pede bênção e pronto. E se um padre é cabeça dura, a comunidade deve falar: padre, ó, venhamos e convenhamos, o senhor tem o seu conhecimento doutrinário, mas em determinadas áreas não é a sua área. É simples assim. Bispos, cardeais também não têm conhecimento de tudo. Tem conhecimento dentro da fé, alguma coisa, mas se começa a mandar em tudo, como se fosse um iluminado, um Illuminati, guruzão lá que está vendo tudo na visão beatífica, isso aí é um mal enorme. Isso abafa os dons da paróquia. Então, é sempre assim. Vocês respeitam a autoridade eclesiástica, mas também não se iludam, porque a pessoa que tem autoridade é uma pessoa que está a caminho, é uma pessoa que erra. Olha que ridículo, o Papa com vergonha de estar no meio dos pagãos, sendo que já foi feita o concílio, que ele mesmo concordou. É uma fraqueza humana de Pedro, que por sorte estava Paulo lá para meter o sarrafo, né? Para não deixar passar. Então é muito difícil, é difícil para o povo, até certo ponto, ver até onde pode fazer correção fraterna com o padre, até que ponto tem a autoridade que deve obedecer. É difícil para o padre entender as suas limitações. O padre tem que entender suas limitações. Por exemplo, a parte administrativa. Eu estou tentando fazer que os leigos participem o máximo. Porque a minha cabeça não pode estar tão focada. Tem que estar focada, mas não pode estar tão focada na parte de dinheiro e administração. De dinheiro só fico batendo para devolver o dízimo, né? Falar que vai para o inferno, isso aí eu falo.
Mas depois tem que ser os leigos para comandar essas coisas, né? Inclusive, se você não é dizimista, faça seu cadastro. Aí é minha parte. Porque isso também é espiritual. Tem gente que acha que dízimo, oferta, não é espiritual. É totalmente espiritual. É o ápice de uma conversão verdadeira. Se você se converte e depois é um egoísta, não devolve uma parte para a igreja, não é caridoso com os pobres, não adiantou nada. Mateus 25. O que Jesus usou para separar as cabras dos cabritos, as ovelhas dos cabritos? Estive com fome e me deste de comer. Estive nu, me deste de vestir. Esse fome e nu é Jesus presente no pobre, no preso, no doente e na igreja. Então é claro que isso é espiritual. Então é coisa minha. Não é o padre está pedindo. Não é pedindo. É fazer você ter consciência que se você não consegue fazer isso ainda, você precisa rezar mais. Porque é um ato de fé. O dízimo, a oferta e a caridade. Certo? Mas a parte administrativa de controle não pode ficar tudo na minha mão. Eu tenho que estar por dentro. Mas tem que ter os leigos. A parte de organização. Segunda-feira eu estava na minha formação e eu não sabia nem onde ligava as lâmpadas, desligava, né? Até hoje. Por quê? Porque tem gente que faz isso. Imagina se eu tivesse que chegar aqui e fazer tudo. Ligar o ar, lâmpada, tudo. Fazer a filmagem lá, depois voltar. Então nós temos que entender, e eu tenho consciência de que os leigos que fazem isso, fazem melhor que eu. Fazem melhor que eu. Porque se não for assim, vira um inferno. Se eu tiver que preocupar, além dos sacramentos, com cada detalhezinho da paróquia, eu fico doido, né? Agora, tem que partir da consciência do padre e do povo. Qualquer um pode perder a consciência disso, querer centralizar tanto o padre quanto um coordenador, centralizar uma chave, centralizar tudo na mão dele. Isso não é admissível. Eu já estou dizendo que eu, como pároco, detesto isso. Eu tenho horror a isso. Centralização, ciúme, inveja. Eu tenho ojeriza, arrepio. Se alguém me falar um negócio desse, eu mudo completamente de humor. Porque é algo que destrói a paróquia. Destrói. Então, eu espero que, assim como eu tento passar cargos, quem está na coordenação também seja aberto aos outros, dê espaço, né? Que o outro cresça e que eu diminua. No meu caso, que Jesus cresça, que eu diminua. E no Evangelho, nós temos esse pedido a Jesus para ensinar a rezar. Ele reza o Pai Nosso, aqui não está o Pai Nosso completo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? Geralmente são 7 pedidos. O Pai Nosso completo. Pai Nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. 3 em relação a Deus e 4 em relação a nós. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Certo? Então, 7 pedidos, que é perfeição. Então, é uma oração que o próprio Deus nos ensinou, o próprio Jesus nos ensinou. Quando você reza o Pai Nosso e as Ave Marias no terço, porque em outro evangelho, ele fala que não deve ser com repetição. Aí ele ensina o Pai Nosso. E tem gente que fica confundindo o rosário, o terço. Ah, Padre, Jesus disse que não pode ser com repetição. E agora eu estou rezando o rosário com repetição? Não. O rosário, o terço, não é uma vã repetição. Você reza 10 Ave Marias para meditar o mistério, que é a vida de Jesus. Então não é uma oração de vã repetição que Jesus condena. Tanto é que Nossa Senhora deu o rosário a São Domingos de Gusmão, e desde então, toda vez que ele rezava, ele vencia as disputas, que na época ele era até inquisitor, né?
Então, o terço, o rosário, é uma oração meditativa, que você medita a vida de Cristo. E Nossa Senhora intercede fortemente. Quem reza o Pai Nosso não pode deixar de perdoar, né? Tem alguém que você não perdoou aí, você não pode rezar o Pai Nosso. Porque perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Enquanto você não perdoar de coração, tem que parar de rezar o Pai Nosso. Ou pelo menos pedir o dom do perdão, tá? Eu sei que, por exemplo, abuso na infância, uma violência grande, a mágoa é grande. Então você vai pedindo, vai rezando por a pessoa e vai pedindo o dom do perdão. Pelo menos isso já é um começo. Você já pode receber a absolvição. Mas se você estiver fechado até a isso, você não pode nem ter absolvição, nem comungar, nem rezar o Pai Nosso. É assim. Pelo menos lutar. Senhor, me dá o dom do perdão. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Me ajuda. A sua graça é mais forte que a minha miséria. Aí você já pode abrir a porta para a comunhão e para rezar o Pai Nosso. Que o Espírito Santo nos conduza a entender um pouco da autoridade eclesiástica, a respeitar, mas também não achar que está, nem vocês acharem que está pronto, e nem eu achar que eu estou pronto. E nem bispo, nem papa, nem ninguém. Aqui, no caso de Pedro, era papa, né? E rezar o Pai Nosso, do fundo do coração, vivendo cada palavra. Que Nossa Senhora nos coloque no seu útero espiritual e nos faça nós vos Cristos. Assim seja.